Então aqui no caso a gente está num teste de hipóteses unilateral superior, porque a nossa hipótese nula tem ali o sinal do maior que. Se tivesse o sinal do menor que, a gente estaria no unilateral inferior, e se tivesse, né, o sinal de diferente, é porque a gente está no caso bilateral. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o teste de hipóteses para variâncias populacionais. Então aí tem mais um teste de hipótese para a gente aprender hoje. Se você gosta desse conteúdo, precisa aprender, deixa o seu like, aproveita também, se inscreva no canal se você não é um inscrito ainda, tá marcando bobeira, e aproveita também, compartilha esse conteúdo com seus amigos, é conteúdo de graça e de qualidade. Bom, vamos lá, a gente vai falar hoje sobre testes de hipótese para as variâncias. A gente já tem aqui no canal alguns vídeos sobre testes de hipótese para outros conceitos estatísticos, né? E aí eu vou deixar aqui os links, ou para aqui, para lá, os cards para vocês entrarem nesses vídeos, né, e darem lá uma olhada, dar lá um confere. A gente também tem um resumo com os principais conceitos de testes de hipótese, todos os casos que você vai utilizar, as fórmulas. Esse resumo está no link que está aqui na descrição desse vídeo, é só entrar nesse link e baixar esse resumão. E olha só, um resumo bom pra caramba, eu super aconselho que depois de assistir esse vídeo, dê uma olhada lá, baixa, porque tá bacana mesmo. Bom, vamos lá, o teste de hipótese para variância. A ideia aqui é que a gente tenha no enunciado uma variância populacional e depois com uma amostra, né, um teste que a gente vai fazer, a gente vai ver uma variância amostral meio diferente e vamos analisar se a gente pode desconsiderar aquela variância populacional e dizer não, está errado, ou então não, a gente vai ter que aceitar aquela hipótese. Então vamos lá. Imagina que a gente tem aqui um enunciado, né, que diz assim: uma empresa alega que seus produtos apresentam no máximo uma variância de 50 gramas ao quadrado. Uma amostra com 15 produtos acusou uma variância amostral de 55 gramas ao quadrado. Teste a alegação da empresa ao nível de significância de 10%. Então, nesse caso, o nosso alfa ele vale 10%. A gente tem aí uma amostra com 15 produtos, o Nzinho igual a 15, e a gente está vendo aí que a variância amostral dessa amostra é de 55 gramas ao quadrado, que é maior do que o valor máximo que a empresa disse que poderia ter, que era uma variância de 50 gramas ao quadrado. Então, no passo 1, a gente definir as nossas hipóteses. A gente começa com a hipótese nula. A hipótese nula, ela é sempre com uma igualdade. A nossa hipótese nula é de que a variância populacional, né, ou seja, essa empresa realmente produz produtos que tenham ali uma variância de 50 gramas ao quadrado. E a hipótese alternativa é o momento que a gente está ali indo contrário a essa empresa, que a gente está alegando que ela está errada. E a gente vai alegar isso falando que a variância populacional, ou seja, que a variância dos produtos que essa empresa produz, na verdade, é maior do que 50 gramas ao quadrado. Aqui a gente escolheu maior porque ela, no enunciado diz que a empresa, né, alega que a variância é no máximo. Então a gente está mostrando aqui que na verdade não, que a variância é maior do que esse valor máximo aí. Tá certo? Então aqui no caso a gente está num teste de hipóteses unilateral superior, porque a nossa hipótese nula tem ali o sinal do maior que. Se tivesse o sinal do menor que, a gente estaria no unilateral inferior, e se tivesse, né, o sinal de diferente, é porque a gente está no caso bilateral. Tá bem. Bom, o passo 2 é calcular a nossa estatística de teste, que no caso vai ser o nosso Q. Esse x aí, na verdade, é Q, é uma letra grega, tá? Então, o nosso Q ao quadrado de teste. E aí, o Q ao quadrado de teste, ele vai ter essa fórmula que é n-1, ou seja, o número de elementos da nossa amostra menos 1, vezes a nossa variância amostral ao quadrado... Desculpa, ao quadrado não, né? Variância ali, dividido pela nossa variância populacional. Tá? O ao quadrado ali é para indicar que é variância. Se não tivesse ao quadrado, seria desvio padrão. Então tá certinho. n-1 vezes a variância amostral dividido pela variância populacional. Então a gente vai ter aqui, ó, o n-1 vai ficar 15 menos 1, vezes a nossa variância amostral, que ficou sendo 55 gramas ao quadrado, dividido pela nossa variância populacional, que, né, a empresa diz que tem, que é 50, a gente vai ter aqui uma estatística de teste, nosso Q quadrado de teste, que é 15,4.
Ok, o passo 3 é definir as nossas regiões críticas. Agora a gente vai utilizar, né, a nossa curva aqui quadrada, que é uma curva com essa cara daí, uma curva que não é simétrica, tá? E aí o que acontece? A gente tem que descobrir ali o valor do x, que vai definir, no caso da unilateral inferior, a nossa região crítica ela vai até esse x, tá? E aí, o cálculo desse x, a gente vai pegar lá na tabela do qi quadrado, a gente vai encontrar o valor que tem, né, o meu nível de significância sendo 1 menos o alfa, e a gente vai ter ali a nosso grau de liberdade, que é n menos 1, tá? No caso da bilateral, o que a gente vai fazer é o seguinte, agora a gente tem duas regiões críticas, a primeira vai até o x1, que vai ser calculado com 1 menos alfa meios, tá? E o grau de liberdade é a mesma coisa, e o x2, né, que é a partir dele vai ser a minha segunda região crítica, que vai ser calculado com alfa meios e o grau de liberdade. E para finalizar o nosso caso aqui da nossa questão, que é a unilateral superior, aonde aqui o meu x da minha região crítica, ele vai ser calculado com um alfa e com grau de liberdade. Só lembrando, né, o nosso alfa aqui, ele foi dado como 0,10, porque o nosso alfa ele valia 10%, e o nosso grau de liberdade ele vai ser igual a 15, que é meu número de amostras, menos 1, que vai ser igual a 14. Então eu tenho que olhar para a minha tabela da minha qi quadrada e procurar aí pelo meu alfa de 0,1, que está aqui, e pelo meu grau de liberdade, que vale 14. Com isso eu vou ter o seguinte... Olhando aqui na minha tabela, eu vou ter o valor de 21,064. Com isso, né, a gente vai ter ali que a partir de 21,064 a gente deve rejeitar a minha hipótese nula, e antes disso eu posso aceitar a minha hipótese nula. Minha estatística de teste deu 15,4, então ela está aqui na região de aceitação. Como ela está na região de aceitação, eu vou ter, né, aqui pelo meu teste de hipóteses, que aceitar a hipótese nula. Então eu não posso dizer que a variância aí nesse caso é maior que 50 graus, que 50 gramas ao quadrado. Eu tenho que dizer que essa variância realmente ela está ali no valor de 50 gramas ao quadrado. Eu não posso afirmar que é maior do que isso, a minha variância populacional. Se a gente tivesse um teste, né, e se por acaso o teste não fosse para a minha variância populacional, fosse para o meu desvio padrão populacional, o meu sigma. Bom, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Nesse caso, a gente teria lá um enunciado que me daria o desvio padrão populacional, o sigma, e me daria o desvio padrão amostral, o S. Aí o que a gente vai fazer? A gente eleva esses caras ao quadrado porque a gente tem as nossas variâncias. Com essas variâncias, a gente faz o teste de hipóteses, e se por acaso o teste de hipótese para a variância der que a gente deva aceitar H0, então eu também devo aceitar H0 para o desvio padrão. Se der para eu rejeitar H0 na variância, eu também devo rejeitar H0 para o desvio padrão. Tá bem? Então, é isso sobre teste de hipótese para variâncias populacionais. Se esse vídeo te ajudou, responde aí!